dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um ativar das bênçãos de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Declaramos que a mão poderosa do Senhor está sobre ti. E operando o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, em nome de Jesus, todo atrapalho para essa oração hoje, nós oramos para que cesse agora todo atrapalho, tudo aquilo que está se levantando contra essa oração hoje. Esse encerramento desse propósito, dessa oração, nós quebramos completamente no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu te peço o livramento. Estamos hoje no 7º dia desse propósito. E eu estou também, Senhor, para lançar algo que eu fui dirigido por Ti. Por isso, Pai, eu quero te pedir, cobre com o teu sangue as nossas famílias e nos livra de todo mal e todo impedimento, Senhor, todo bloqueio do aquilo, Senhor, que está tentando se levantar contra esse propósito, contra essa oração. Nós anulamos agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Que os atrapalhos saiam do caminho, que a oposição saia do caminho, que as resistências espirituais saiam do caminho e que nenhum mal prevaleça em o nome de Jesus. Senhor, nós pedimos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo se faça presente aqui e que o Senhor mova essa oração para a tua honra e glória, Jesus. E que grandes coisas possam acontecer aqui. E que tudo aquilo, Senhor, que tu tens reservado para esse propósito, para essa oração, seja liberado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que haja uma liberação do céu, que haja o favor do céu, que tudo aquilo, Senhor, que luta contra, em nome de Jesus, que não resista, que não prevaleça. Nós declaramos em nome de Jesus o livramento sobre cada família, cada lar sendo visitado pela glória de Deus, sendo visitado pela mão forte e poderosa do Senhor. Desfaça os laços, Pai, as correntes espirituais, aquilo, Senhor, que tenta se colocar no caminho dessa pessoa, para bloquear, para impedir. Eu oro em nome de Jesus, nenhum mal prevalecerá, nenhuma obra contrária prevalecerá. Que toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja que essa pessoa esteja enfrentando, seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, libera da tua unção, libera do teu favor, libera da tua graça sobre cada pessoa que está nessa oração. Agora, toque-os com o teu favor, Pai. Toque-os com a tua graça, no nome de Jesus. E que tudo aquilo, Senhor, que tem lutado, Senhor, para trazer atrasos na vida dessa pessoa, eu bloqueio agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que está lutando contra ela, tudo aquilo que está lutando contra a alegria dela, contra a família dela, contra o trabalho dela, nós nos levantamos contra isso e damos uma ordem: sai do caminho dele, sai do caminho dela, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder. E eu oro, o livramento do Senhor está entrando na tua vida. O livramento do Senhor está entrando na tua casa. No nome de Jesus também oramos para que a paz entre, para que a abundância entre, para que o favor de Deus entre, para que a presença gloriosa do Espírito Santo, a presença gloriosa de Jesus Cristo, aquele que quebra jugos, aquele que desfaz amarras, aquele que salva, aquele que tem o poder de curar, aquele que conhece os nossos dias, nós abrimos a nossa casa para receber a sua doce presença. No nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Tive problemas técnicos aqui para começar essa oração e acredito também que existem coisas contrárias que tentam se opor
coisas contrárias que tentam se opor a um propósito vindo da parte de Deus, certo? Porque a gente se prepara para começar no horário, a gente se prepara para fazer as coisas como Deus disse para fazer, e quando chega no momento de começar, aí veio um atrapalho, a internet não queria funcionar, depois entrou um outro vídeo no lugar, enfim, deixa eu dizer algo para você aqui. Deus tem um grande propósito aí na sua vida. E talvez, como eu disse, esse é um dos propósitos que eu tive, sabe, uma inspiração divina, tive uma inspiração de Deus. Deus me inspirou a isso, me deu essa direção que eu vou falar para vocês aqui no final hoje, certo? E eu creio que vai ser uma tremenda bênção. É por isso que houve esse atrapalho no início da oração. Mas vamos dar continuidade, amém? Vamos focar no que Deus quer fazer, no que Deus quer falar para você. Eu também quero falar rapidamente que enquanto eu estava aqui começando essa oração, eu senti aqui no meu lado direito, bem na costela, tem alguém aí que está com um problema, uma dor, seja na costela ou com um problema no pulmão direito. Seja você quem for que está com essa dor, eu declaro saúde para você. Seja você quem for que está com essa dor, amém? Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Porque se Deus mostra, é porque Deus quer operar um milagre. Amém? Eu creio que Deus mostra, que Deus revela. Eu também, na hora da oração, tem gente que está aqui que está com feridas na boca. Não sei quem é, mas há pessoas aqui nessa oração com feridas na boca, por dentro da boca. E eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for, que está com feridas dentro da boca, eu declaro saúde sobre você, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero pedir a cada um de vocês que está entrando aqui nessa oração, que você me ajude a compartilhar com o maior número de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar com uma, nem com duas, nem com 9. Eu vou pedir para você compartilhar por o máximo de pessoas que Deus te tocar. Se Deus te tocar para mandar para todos os grupos que você está, para todas as listas de transmissão que você está, faça isso. Se Deus te tocar, mandar para todos os teus parentes, faça isso. Amém? Porque se houve impedimento, se houve bloqueio, oposição para começar essa oração, é que certamente tem coisas muito grandes que Deus vai liberar aqui através dessa oração. Amém? Então eu quero pedir a gentileza de todos os irmãos, de todos os amigos que estão aqui conosco, para compartilhar essa oração em nome de Jesus. Eu quero começar com o testemunho da Sandra, que diz assim: graça e paz. O Senhor orava sempre pelas pessoas com problemas de tireoide. Há 2 anos eu fui diagnosticada com hipertireoidismo. Cada vez que o Senhor orava por pessoas com tireoide, eu tomava posse da minha cura. Hoje estou curada para a honra e glória de Jesus Cristo. Obrigado pelas suas orações. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Sandra. Em nome de Jesus. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nossa fé está nele. Ele opera milagres. Eu quero hoje falar como saber que é uma resposta de oração. Porque é importante você saber quando algo chega no seu caminho, se aquilo é uma resposta de oração ou se é uma distração para você perder tempo. Então hoje nós vamos falar como saber que o que chegou no seu caminho é uma resposta de oração. Nós vamos falar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 5, verso 14 e verso 15, eu quero que você preste atenção nessa passagem. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos
que lhe temos feito. Aqui a Bíblia está dizendo que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Isso significa que tem coisas que nós pedimos que não é a vontade de Deus. Então, antes de nós fazermos nossas orações, nós temos que fazer orações segundo a vontade de Deus. E como saber que a minha oração é a vontade de Deus? Bem, faça orações que não vão contra os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, uma vez eu estava orando com algumas pessoas e uma delas orou assim: Senhor, pesa a mão sobre fulano que foi injusto comigo. Aí quando terminou a oração eu disse: nós não podemos fazer esse tipo de oração. Nós estávamos numa roda de intercessão, estávamos orando, Várias pessoas de mãos dadas orando. E essa pessoa, ela orou dessa maneira: Senhor, pesa a mão sobre essa pessoa que foi injusta comigo. E eu disse assim: não se faz essa oração. Porque a Bíblia diz para nós entregarmos nossos adversários a Deus. É claro que a Bíblia não proíbe de você procurar meios legais para você buscar a sua justiça no natural. Mas quando se trata de usar as ferramentas espirituais, a Bíblia, ela nos aconselha a entregar para Deus. Então eu não posso orar para o outro lá ter um acidente, eu não posso orar para uma pessoa se dar mal, eu não posso orar para que uma pessoa pague pelo mal que ela fez para mim, não. A Bíblia, ela me dá princípios de vida, princípios de paz, de honestidade, do que é certo, princípios que são baseados no amor, na justiça divina. A Bíblia diz que uma das bases do trono de Deus é justiça e a outra base é misericórdia. Então, tem certas orações que eu não creio que Deus vai se agradar. Então, eu não posso orar fora da vontade de Deus. Eu não posso também pedir, por exemplo, o que é do outro, certo? Eu já contei para vocês, mas sempre tem pessoas novas aqui na oração, de uma mulher que estava na igreja e que ela orava para ficar com o pastor. Então ela orava contra a mulher do pastor para que ela pudesse se tornar a atual esposa do pastor. Aí você diz assim: puxa, mas isso não existe, como é que pode? Existe. Infelizmente tem pessoas que oram dessa maneira e oram errado. Senhor, eu quero o que é do outro. E às vezes tem orações que são egoístas. Por exemplo: Senhor, tu deu filho para fulano, por que o Senhor não vai dar filho para mim? Olha, você pedir a Deus para Deus dar um filho para você, como deu para Ana, que não podia engravidar e depois engravidou do Samuel, é uma coisa. Agora, você orar: Senhor, tu deu um filho para minha irmã que não podia engravidar, e por que o Senhor não dá para mim? Essa oração, ela contém inveja nela. Não se ora dessa maneira. Então, é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, porque nós não podemos orar fora da vontade de Deus. Nós não podemos orar fora da vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio, para nós termos certeza de que Deus nos respondeu e nos responderá. A segunda coisa, para você ter certeza que você vai ter resposta da sua oração e que você vai tomar posse, vai ter no seu caminho, é se você pediu a Deus aquilo que agora está chegando no seu caminho. Como assim? Eu creio que Deus, ele responde conforme a gente está pedindo. Então seja específico para Deus. Você quer um bom emprego? Você quer ganhar quanto nesse emprego? Aonde você quer trabalhar? Quer trabalhar perto de casa? Quer trabalhar numa outra cidade? Ou seja, Deus vai nos dar conforme a gente está orando. Então não vai vir nada abaixo disso. Ao contrário, o que pode vir é algo melhor e não abaixo.
porque o nosso Deus é um Deus abundante. Você pode ver, tudo que Deus faz é abundante. Um pouco menos de oxigênio, mas Ele colocou para mais. Ele foi abundante. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então cerca de 12 a 14 mil pessoas, certo? E a Bíblia diz que recolheram 12 cestos cheios só das sobras daquela multiplicação de pães e peixes. Então eu penso que Deus ele é abundante, Jesus é abundante. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus não morreu só pelos bonzinhos, Deus não morreu apenas por aqueles que andam certinho, Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos, Ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, olha só, olha que generosidade, olha que expressão de coração, de voluntariedade, de entrega, de rendição. É abundante, é uma entrega abundante, é uma generosidade abundante. Você entende o que eu estou falando? Tudo que Deus faz é para mais. Então eu não acredito, sabe, que se você pedir um carro bom para Deus, Deus vai dar um carro, sabe, que vai parar na primeira esquina. Eu creio que existem coisas que podem roubar o lugar das nossas bênçãos, como, por exemplo, nós aceitarmos uma coisa abaixo do que Deus tem para a nossa vida. Abaixo do que Deus tem para a nossa vida. Então, veio um emprego, você não orou e você diz, puxa, mas eu pedi o emprego. Sim, mas era esse emprego? Você foi específico para Deus, não foi? E agora você entrou numa coisa que você não gosta de trabalhar lá, você entrou numa coisa que não supre suas necessidades e você está dizendo que foi Deus que mandou isso aí para você. Entende? Então, se Deus faz tudo para mais, por que você acha que a resposta da sua oração é bem abaixo das suas expectativas? Entende? Então, eu creio que nós precisamos esperar pela resposta de Deus na nossa vida. Jesus disse para os discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem por aquilo que vem de mim. Esperem por aquilo que eu vou mandar para vocês. Então, nós não podemos pedir uma coisa e esperar outra, certo? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus abundante. Então, se eu quero ter resposta da minha oração, eu tenho que aprender a orar da maneira certa, certo? E eu tenho que aprender a esperar o que eu pedi em oração. Aí você pede um marido para Deus. Aí você diz, Senhor, eu quero um marido que seja trabalhador, eu quero um marido que seja um bom pai, eu quero um marido que seja companheiro, eu quero um marido que me respeite. Isso é só estou dando um exemplo. Aí você pede a Deus um marido assim com todas essas qualidades. Daqui a pouco aparece uma pessoa, sabe, que não é fiel a ninguém, uma pessoa mau caráter, cheia de vício, uma pessoa que não teme a Deus e ainda, sabe, ela diz para você, ela diz na sua cara, eu não acredito nesse seu Deus, mas não tem problema, sabe, da gente tentar dar certo. Bem, eu vou dizer uma coisa para você, Deus não mandou isso aí para você. Deus não mandou, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Eu, se fosse você, e você está orando por isso, porque a gente só tem resposta daquilo que ora também, amém? Se você não pedir, não esperar o melhor de Deus e, sabe, se atravessar na primeira curva de rio que aparece, como diz lá no sul, você vai ter problemas na sua vida, porque não está aguardando em Deus. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor emprego, Deus tem o melhor marido, a melhor esposa, Deus tem a melhor oportunidade para você, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor. Eu não estou dizendo, gente, que vai ser tudo perfeito. O que eu estou dizendo é que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, eu creio que Deus dá o melhor. Amém? Deus vai dar o melhor. A Bíblia diz
Isaías 1, 18, 19 e 20, eu creio nessa passagem. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. João 10, 10, o inimigo veio para matar e roubar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. Quando faltou o vinho na festa de casamento que Jesus foi convidado com seus discípulos, a mãe de Jesus disse para ele, faltou vinho. Faltou vinho. Ela não falou para Jesus, olha, acabou a festa. Ela não falou para Jesus, acabou a comida da festa. Não, ela falou exatamente, ela foi específica naquilo que faltou. Ela disse, faltou vinho. E depois ela disse para os homens que estavam ali com ela, ela disse assim, façam tudo que ele vos disser. Ela foi específica. Nós temos que ser específicos. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Agora você vai entender o porquê que eu cheguei aqui, o porquê que houve essa batalha, essa resistência, eu posso dizer, para lançar o que eu vou falar aqui. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda-feira. O que é a Rede Pérola? É um evento de mulheres que é coordenado pela minha esposa, é fortíssima aqui em Alphaville. Vem gente até de fora do estado para esses eventos que a minha mulher faz. É algo assim incrível, é uma direção que Deus deu para ela, com mesas, enfim, algo diferente que ela faz com as mulheres. E vem gente até de fora assim para participar, porque é algo incrível mesmo, lota, em filas e filas de mulheres. Bem, e eu fiquei em casa, né? Meus filhos foram juntos, porque eles se reúnem com a gurizada da igreja, eu fiquei em casa. E eu fiquei orando, buscando o Senhor. E chegou um momento que eu estava sozinho em casa e o Espírito Santo falou comigo, ensine meus filhos a serem específicos na oração. Aí eu disse, tá bom, Senhor, ensinar teus filhos a serem específicos na oração. E o Senhor me disse, diga para eles fazerem orações específicas. Eu honro isso. E então Deus me deu uma estratégia. Essa é a carta para Deus. Você vai escrever uma carta para Deus. Seja específico na sua carta para Deus, porque Deus é um Deus de detalhes. A Bíblia diz em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Vão ser 14 dias de propósito, tá? 14 dias de propósito. Cada um dos dias você vai marcar na sua folha, tá? Essa folha aqui eu vou dar para você, tá? É uma carta mesmo para Deus que você vai apresentar amanhã de manhã já na oração das 6 horas. Amanhã de manhã quando eu orar, você vai pegar a sua carta e você vai pegar a sua Bíblia que você ora comigo e você vai pegar a sua carta e você vai colocar as mãos aí, Senhor, eu apresento esses pedidos a Ti. E um detalhe, em detalhes. Tá bom? Em detalhes. Como assim em detalhes? Você vai escrever. Se você está buscando, um trabalho, você vai dizer, Senhor, eu estou procurando um trabalho, eu peço a Tua bênção. Você vai escrever uma carta para Deus. Eu quero um trabalho que eu ganhe. Aí você coloca o valor que você quer ganhar, certo? Um trabalho que seja bom para mim, com bons colegas, com um bom patrão. Você vai especificar. Está com problema com o filho? Senhor, meu filho está com más companhias. Eu ensino ele, sempre foi um menino muito querido, mas de um tempo para cá mudou. Eu apresento ele, entra com salvação na vida dele, transforma a realidade dele, Jesus. E você vai fazer uma carta para Deus, tá? E você vai, um detalhe, você vai encher essa carta aqui. Você vai colocar todos os teus problemas, de forma específica para Deus, tá? Você vai escrever de forma específica para Deus. Específico, você vai ser específico com Deus, específico, tá? Isso é uma coisa que você vai ter que ser específico com Deus, tá? E você vai escrever essa carta, daí você vai imprimir, né? Espero que você imprima. Vão ser 14 dias de propósito apresentando nossa carta para Deus, 14 dias de propósito, vai começar amanhã às 6 da manhã, por isso que eu estou lançando hoje, para dar tempo de você imprimir. Se você não pode imprimir, baixa no teu celular, tenta escrever na carta pelo celular, daí você vê como é que você vai fazer. Mas se puder imprimir é melhor, ok? Aonde que está disponível? Está lá no meu site,
Tá lá no meu site www.vinicius07.com.br e lá você baixa. Tá? Depois quando terminar a oração, hoje durante o dia, não precisa ser agora, mas durante o dia você baixa para você fazer a sua carta para Deus, ok? Aí se não tiver, olha, eu tentei de todos os jeitos baixar e não consegui. Bem, é fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Tá? Essa é a carta padrão que nós vamos usar. Se você não conseguir baixar a carta, você pega uma folha em branco e escreve uma carta para Deus. Só que essa aqui, ela está bem preparada para você usar, para marcar os dias, para você não se perder na campanha. Tá? É um propósito que nós vamos fazer de 14 dias, apresentando uma carta com orações específicas para Deus. Tá? Então, está lá no meu site, é só baixar, é gratuito, tá? Não paga nada para baixar. Está lá no meu site, anota aí, .viniciusira7.com.br, tá? Escreve tudo para Deus, até teu sonho. Até teu sonho tu escreve para Deus, ok? Até teu sonho você vai escrever para Deus. Tá com dificuldade numa venda, escreve para Deus, Senhor, eu quero tanto por esse imóvel, tá difícil de vender. Você vai fazer uma carta para Deus detalhada, você vai fazer petição detalhada, amém? Uma petição com detalhes, em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. E um detalhe, quando terminar a campanha, você não vai jogar fora a carta, você vai colar em alguma parte onde você ora, ou você vai colocar dentro da sua Bíblia, certo? Mas você pode fazer até no seu quarto ali de oração que você tem, você vai colocar, porque você vai ver isso aí se cumprir em nome de Jesus. Essa é a nossa fé, que se pedirmos alguma coisa ao Senhor segundo a sua vontade, como nós lemos hoje, Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam? Está lá no meu site, pode baixar, é gratuito, certo? É uma carta para Deus. Olha que bonito que ficou essa carta, tá bom? É uma carta profética, é uma carta de oração em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, agora que eu já expliquei, né, tudo para você, eu quero declarar esse Salmo. Hoje eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Tá? Eu convido você a participar, tanto online quanto presencial. Você é nosso convidado para estar com a gente e eu quero pedir mais uma vez. Eu tive problemas técnicos aqui no início da oração e eu acredito também uma resistência espiritual. Entrou noutra oração, enfim, deu um problema aqui para nós. Mas eu quero pedir para você me ajudar a compartilhar. Eu pedi inclusive para as pessoas no início para compartilhar não só com 9 pessoas, mas com o máximo de pessoas, o máximo. E se você puder fazer isso, desejar meu muito obrigado. Amém? Deus te abençoe e estamos juntos nesse propósito. E eu também quero aqui fazer um desafio para você, um desafio. Faça isso pelo outro para ver se Deus também não vai enviar alguém para te ajudar. O que nós fazemos pelo outro, Deus faz pela gente. Amém? Eu creio nisso. Vamos lá, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar. Permita-me orar por você e te abençoar.
doce e amado Espírito Santo. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos guardados por Ti, a paz está sobre nós, a abundância está entrando na nossa casa, o livramento do Senhor também. E nós repreendemos todo tipo de oposição do inimigo a nós, tudo aquilo que resiste espiritualmente, tudo aquilo que se levanta contra nós. Nós oramos que por 7 caminhos bata em retirada, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor te faça prosperar e que todos na tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos da tua família, oramos pelo livramento do Senhor, tudo aquilo que estiver amarrado por forças espirituais, tudo aquilo que está lutando contra você ou está lutando contra a tua casa, nós declaramos, não prosperará. O mal não prosperará contra a tua casa, o mal não prosperará contra a tua família. O Senhor te dá livramento, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor aviva a tua vida, o Senhor te enche do Espírito Santo. Receba a sabedoria de Deus, receba a força de Deus, receba o livramento dele no teu caminho, no teu trabalho. Que o Senhor te livre de todo mal, que todo plano do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, seja desfeito agora, no nome de Jesus. Eu apresento teus filhos a Deus, eu apresento teu casamento a Deus, eu apresento teu trabalho a Deus, que o Senhor que tem braço forte, o Senhor intervenha na tua vida. Eu abençoo você, eu abençoo tua casa, eu abençoo tudo que estiver ligado a você. Eu oro por portas abertas, eu oro por oportunidades, eu oro para que a mão graciosa do Senhor toque em você, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo e que você seja visitado agora pela glória de Deus, que a glória de Deus toque tua vida, que a glória de Deus envolva a tua casa e que o Senhor faça uma grande obra aí em nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas com poder, com favor, com força sobrenatural. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. 9 da manhã estaremos ao vivo aqui e depois às 18 horas também estaremos juntos aqui com vocês. Me ajude a compartilhar essa oração e desejar que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo vitória em todos os níveis. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê graça, nos dê favor, para que possamos avançar e conquistar tudo aquilo que Tu tens para nós. Leva-nos além, muito além, Senhor, do que pensamos, do que nós imaginamos. Queremos, Pai, romper com nossas limitações e glorificar o Teu santo nome. Senhor, e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa família, a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que está ligado a nós ou que envolve o nosso nome. Nos abençoe, Senhor, nos prospere, nos conduza, Senhor, de glória em glória, como diz a Tua palavra, e afasta do nosso caminho a maldade, o espírito de acidente, o atraso, todas as complicações que vêm no nosso caminho para tentar, Senhor, de alguma maneira roubar ou nos distrair de um lugar na Tua presença. Também Te pedimos, Pai, uma provisão sobrenatural. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, eu Te peço, libera a provisão, libera a graça. Nós consagramos o mês de junho a Ti e pedimos, Pai, o favor do Senhor. Pedimos que esse mês de junho seja um mês de virada de chave, seja um mês de grandes conquistas, grandes milagres, que possamos estar debaixo da potente mão do Senhor e prosperar no Teu caminho, Senhor, prosperar no centro da Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Aleluia!
Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria para a gente estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra que eu sei que é profética. Hoje é o encerramento dessa campanha. Vamos encerrar, na verdade, na oração das 18 horas. Nós fizemos 21 dias de oração e jejum para vitória em todos os níveis. Sinto da parte do Senhor que nesses 21 dias movimentou muitas coisas nesses 21 dias. Houve grandes movimentos de Deus. Eu não sei se você sentiu o mesmo que eu, mas eu pude ver na minha vida, na vida de outras pessoas, muitas vitórias sendo liberadas, muitas. E a partir de amanhã eu vou começar 7 dias de destravar em todas as áreas, destravar e liberar, 7 dias. Foi o que Deus tem me tocado nos últimos dias, de orar por destravar de papéis, destravar de recursos, destravar de coisas que estão em atraso, e eu senti no meu espírito de fazer 7 dias de propósito a partir de amanhã. 7 dias orando para um destravar e para um liberar. Amém? Então, estamos encerrando hoje. Na verdade, vou encerrar hoje à noite, não agora na manhã, mas na oração de hoje à noite eu vou encerrar esse propósito de 21 dias. E a partir de amanhã eu vou começar 7 dias para liberar. E eu creio naquilo que Deus tem falado conosco. Haverá um tempo de liberação sobrenatural. Amém? Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela sente o braço dela queimar, sente dores nos braços e sente o braço direito dela queimar. Seja você quem for que está sentindo essa dor, seja curado no nome de Jesus, seja liberta, seja livre. O Senhor também me mostra um peso sobre uma pessoa que já estava andando assim, arqueada com a sua coluna, de tanto peso que ela sente nos ombros, no pescoço dela. Parece que algo está pressionando ela para baixo. Seja você quem for que está sentindo isso, seja livre agora. O poder de Deus quebra todo jugo na tua vida. O poder de Deus despedaça toda a opressão, todo o peso espiritual que você está sentindo. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa, mora nos Estados Unidos, está me ouvindo nesse momento e está entre comprar algo ou não comprar, e o Senhor já te deu a resposta de comprar. Seja você quem for, você estava pedindo a Deus uma resposta e a palavra vende-se, veio no meu espírito nesse momento, porque foi algo que você viu e se agradou, e Deus vai lhe dar exatamente como você pode pagar esse negócio, exatamente como você pode pagar. Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu não sei se é uma casa, eu não sei se é um campo, eu não sei o que é, mas o Senhor me disse aqui, seja você quem for, que mora aí nos Estados Unidos e que viu esse vende-se e que estava em dúvida se comprava ou não, o Senhor me mostrou o favor dele sobre a tua vida, seja você quem for. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração hoje, está em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O tempo de Deus é fundamental para o nosso crescimento. O tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Se nós andarmos no tempo de Deus e compreendermos que algumas coisas
são apenas por um tempo, e outras coisas é por mais tempo, e outras coisas são eternas, nós vamos caminhar com uma sabedoria que vai nos prosperar muito aqui nessa terra. Como você sabe, eu estou em São Paulo hoje, inclusive vou ministrar no culto de Santa Ceia da igreja, mas no mês passado Deus me deu uma direção de voltar para o Sul, e eu estou lá no Sul, mas eu fui muito categórico no início, quando eu falei que eu iria para o Sul, que eu não sabia se era por um tempo ou era permanente, e Deus tem falado comigo que é por um tempo. E eu tenho entendido da parte de Deus que Deus faz algumas movimentações na nossa vida que aparentemente para nós são loucas, aparentemente para nós elas não têm, sabe, um encaixe perfeito na sua alma, mas hoje, estando lá e estando aqui, porque eu estou vindo aqui todo mês, eu tenho visto que Deus está fazendo certas coisas na minha vida, na minha família e também em projetos novos que Deus está me dando. Então eu entendo que o tempo de Deus é um tempo perfeito. E quando você ouve a Deus, você caminha pelo tempo dele. Você caminha pelo tempo dele em alguns lugares. Você caminha pelo tempo dele com algumas pessoas. E tudo certo, porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que você aprenda a discernir o tempo de cada coisa. Há amizades que terminam e que você colocou tanta expectativa naquela amizade. Você pensou, essa amizade é para a vida inteira. Mas lá no meio do caminho, Deus afasta aquela pessoa de você. Ou vocês têm um problema entre vocês, seja um problema financeiro, seja um problema de discordância, seja um problema moral, que você tem que se afastar daquela pessoa. Enfim, são coisas que Deus vai mostrando para a gente que por um tempo funcionou, mas depois não funciona mais para você. Porque Deus está querendo levar você para um novo nível, Deus está querendo te abençoar mais, porque quando você anda com Deus, preste atenção, isso é muito importante você entender. Quando você anda com Deus, Ele vai fazendo com que você se conecte a pessoas que estão num crescimento igual ao seu. E aquelas amizades ou relacionamentos ou parcerias ou sociedades com pessoas que não estão no mesmo ritmo que você, Deus vai tirando, Deus vai afastando, Deus vai de alguma maneira trabalhando para afastar, para tirar você de cena. E isso é proposital do Espírito Santo, porque Ele sabe o que está fazendo. O tempo de Deus é perfeito. Você pensa assim, eu acho que a minha bênção já deveria ter saído. Eu acho que essa causa que eu tenho na justiça já deveria estar liberada. Aí você pensa assim, por que Deus está me fazendo esperar tanto? Porque Deus está trabalhando em você. Quando eu olho para a construção da arca, Noé construiu um grande barco, uma grande embarcação. Mas Deus também construiu dentro de Noé uma fé extraordinária. Deus construiu dentro de Noé uma fortaleza para que ele pudesse confiar na palavra de Deus e entrar dentro daquela arca e ter salvação para ele e para toda a sua casa. Então, você está construindo algo, mas Deus está construindo você também. Então, esse comércio que você abriu, essa empresa, que você achou que ia, decolar da noite para o dia, você pensou, não, eu vou arrebentar. Você pensou assim, eu vou arrebentar agora vai dar certo. E vai um mês, vai 2, vai 3, vai 4 e você não está arrebentando. A coisa não está indo como você achou que iria ir.
Daí você pode pensar assim, puxa, se o negócio fosse de Deus, daria certo. Mas não parou para pensar ainda que Deus está construindo algo em você? Que Deus está forjando a tua fé. Deus está forjando a tua dependência nele. Deus está trabalhando em você. E esse tempo de espera, esse tempo de aguardo, esse tempo que você está trabalhando e não está vendo o retorno dos seus investimentos, esse tempo que está sendo maluco para você, esse tempo Deus está permitindo na sua vida para consolidar a tua casa, para fazer você mais próximo de Deus. Enquanto você fica se debatendo em paredes, enquanto você fica, correndo rua, buscando fazer negócio, se eu fosse você, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, eu iria orar e iria procurar prosperar internamente. E quando eu prosperar internamente, Deus vai me abençoar no meu negócio, na minha empresa, e eu vou conseguir romper, eu vou conseguir avançar. Então é tempo de nós crescermos por dentro e deixarmos o lado de fora, os resultados do lado de fora para Deus. Deixar que Deus trabalhe, deixar que Deus ele faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O tempo de Deus, como eu disse para você, ele é perfeito. O homem é que tenta antecipar o tempo de Deus, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Então tenha paciência. Aprenda a desenvolver a sua paciência. Aprenda a se reconstruir. Aprenda a vencer internamente enquanto espera, porque Deus está trabalhando na sua vida, assim como Deus está trabalhando na minha vida. Há algo bom que está acontecendo nesse tempo de espera. É que nem quando você chega para uma consulta médica, você tem que primeiro aguardar na sala de espera e pode ter até uma triagem, tem um processo até você chegar ao médico. Bem, na vida com Deus, no tempo de Deus, existe também uma espera, existe uma sala de espera. E um detalhe, a maneira como você espera em Deus, a maneira como você aguarda por um agir de Deus, a maneira como você aguarda por um trabalhar de Deus, vai dizer muito sobre o resultado que você terá lá na frente. Então aprenda a discernir o tempo, aprenda que há coisas que não são mais para você, porque aquele tempo já passou, já passou aquele tempo, e agora você tem que abraçar o novo de Deus, você tem que abraçar o novo de Deus, você precisa abraçar o novo de Deus, você precisa se mover por um tempo, por uma direção, por uma vontade de Deus. Você precisa se mover por uma vontade de Deus, por um tempo de Deus. E se você aprender a caminhar debaixo de um tempo de Deus, aprender, que é tempo para algumas coisas e é tempo para outras coisas, então você vai viver o propósito. Eu atendi um homem certa feita, olha só o que aconteceu com ele. E esse homem, ele teve um problema de saúde. Ele teve que ficar vários dias em casa, sendo cuidado pela mulher, sendo amparado pelos filhos. E aquele homem que era ativo, que estava acostumado, a correr rua, como nós dizemos, para baixo, para cima, trabalhando todos os dias. Aquele homem teve que ser cuidado pela sua mulher, teve que ser cuidado pelos seus filhos. E ele começou a olhar para a família dele de outra maneira. Aquele homem que antes tinha uma vida boêmia, aquele homem que antes ele vivia em reuniões e vivia com amigos, agora se encontrou sendo cuidado pela esposa e sendo cuidado pelos filhos e longe daquilo que ele mais amava, que era o trabalho dele. Então, às vezes, Deus, Ele trabalha na nossa vida no tempo.
É no tempo que Deus trabalha. Há tempos aonde Deus ele te tira para fora de uma coisa para que você possa ver melhor. Você possa ver a lealdade das pessoas. Você possa ver o amor das pessoas. Você possa ver a integridade das pessoas. Você possa ver, sabe, quem realmente é amigo e aquele que não é amigo. Porque tem gente que só é amigo seu quando você está em alta. Tem gente que só é amigo seu quando você pode oferecer alguma coisa. A partir do momento que você para de oferecer aquilo que você oferecia, então você já não é mais interessante. Você não é mais interessante para que, sabe, continue ali. Então, o tempo de Deus, ele vai, de alguma maneira, trabalhar em você e ele vai mostrar para você quem é quem. Ele vai mostrar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Ele vai mostrar para você o que é real na sua vida e o que você pode viver sem. Sabe? Deus vai mostrar isso para você. O que é real na sua vida e o que você pode viver sem. Isso é maravilhoso. Sabe, quando Deus começa a trabalhar no seu coração, quando é um tempo de Deus, dele trabalhar no seu coração, então não se perca no tempo de Deus, compreenda o tempo de Deus na sua vida, compreenda o tempo que Deus está trabalhando. Eu sinto o Espírito Santo, sabe, falando muito forte nessa manhã aqui conosco, e o Senhor está falando sobre tempo, o Senhor está falando sobre tempo, existe um tempo para todas as coisas. Então, nesse tempo aí de deserto, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo onde as coisas estão movimentadíssimas na sua vida, Deus está trabalhando em você. Então adore o Senhor. Deus está trabalhando em você. Então se volte para Deus. Deus está trabalhando em você. Mantenha seus olhos fixos nele. Deus está trabalhando. Há um trabalhar de Deus aí. Muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo. Então foque em observar. Foque em crescer e deixe que algumas coisas ao seu redor gritem, literalmente, para que você veja o que é de Deus e o que não é de Deus na sua vida. O que é, sabe, o que é poderoso, o que é do Senhor e o que não é do Senhor na tua vida. O tempo de Deus vai mostrar tudo. O tempo de Deus mostra tudo. O tempo revela tudo. O tempo vai revelar toda a verdade. O tempo vai revelar a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. É o tempo que vai falar. É o tempo que vai falar o que você deve investir e o que foi um livramento de Deus para a sua vida. O tempo vai revelar. Vamos ser profetas agora. Todos nós que estamos aqui ao vivo nessa oração, você vai ser profeta junto comigo hoje. E você vai escrever exatamente assim, ó, e cuidado com aquilo que você vai escrever agora. Preste bem atenção. Você vai escrever assim: o tempo de Deus vai revelar tudo. O tempo de Deus vai revelar tudo. Amém? E isso vai ser uma oração. Escreve aqui nos comentários: o tempo de Deus vai revelar tudo. Escreve aí: o tempo de Deus vai revelar tudo. Então eu tenho que aprender a trabalhar com o tempo. Amém? É isso que vai mudar o meu futuro. O tempo de Deus vai revelar tudo. Nada vai ficar encoberto. Nada vai ficar encoberto. Você verá toda a verdade. Você verá toda a verdade. Deus mostrará todo o plano a você. Deus irá revelar tudo para você. Tudo, absolutamente tudo. O tempo vai revelar tudo. Deus vai mostrar tudo. Deus vai tirar tudo para fora. Tudo para fora. Aleluia. Aleluia. Olha, essa é uma palavra muito pesada que eu estou liberando, mas ao mesmo tempo, você vai agradecer depois. Amém? Você vai agradecer. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E se você acredita que Deus vai revelar muita coisa para você, nós vamos fazer algo agora. Você vai compartilhar essa oração com todos os contatos que você puder. Amém? Se você acredita que essa palavra vai se cumprir na sua vida, você vai pegar o link dessa oração e você vai compartilhar com todos os teus contatos, todos os grupos, todos os familiares, com todos os filhos, com todos os netos.
Você vai compartilhar com todo o seu ciclo de relacionamento, com seus irmãos da igreja. Você vai mandar essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Para o máximo de pessoas, porque à medida que você compartilhar, entenda, à medida que você compartilhar essa oração, é a medida de resposta também que você vai ter. Por quê? Porque quem semeia, colhe. A Bíblia diz: há tempo de semear, mas há tempo de colher. Você vai semear hoje. Você vai semear, você vai mandar essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Você vai compartilhar nas suas redes sociais. Vai ser a oração que você mais vai compartilhar até hoje. Até hoje, a oração que você mais compartilhou na vida. A oração que você mais compartilhou na vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio, Deus está fazendo uma coisa nova aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Muito bem. Hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. Certo? Hoje é Santa Ceia, vamos transmitir ao vivo. Tenho algumas coisas muito importantes para compartilhar com vocês hoje. Muito importantes. Eu, se fosse você, não perderia o culto de hoje, porque vai acontecer muita coisa boa. Amém? Seja presencial, seja online. E você que mora perto de Alphaville, se mova para cá. Se mova para cá. Eu espero que haja pessoas que fiquem de pé hoje. Exatamente. Porque Deus me mostrou um grande mover que Ele vai liberar hoje. Eu sinto. Sabe, quando eu sinto que coisas boas de Deus vão acontecer, é que nem quando aquelas pessoas que têm algum problema de quebradura, o tempo está para chuva e começa a doer onde quebrou, onde machucou. Bem, eu sinto, sabe, que está para chover uma chuva de Deus hoje. Eu sinto que está para chover algo tremendo, sobrenatural sobre a igreja hoje. E eu convido você a estar junto com a gente, em nome de Jesus. Muito bem. Eu vou declarar o Salmo 91 e mais uma vez você que entrou agora, hoje às 18 horas eu encerro esse propósito de 21 dias e a partir de amanhã eu começo um propósito de 7 dias de destravar e liberar. Você lembra que nos últimos dias eu orei vários dias por destravar e liberar? Começou a acontecer, mas o Senhor me mostrou que eu preciso alavancar por mais dias de oração esse propósito de destravar e liberar. Então, inclusive no meio da semana, nós vamos fazer um ato profético de destravar. Amém? No meio da semana. No meio da semana nós vamos fazer um ato profético. Então quero convidar você a entrar de cabeça nessa campanha comigo que começa amanhã. Amém? Começa amanhã. Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me disse: diga para Cirlei que eu estou visitando ela, o marido dela e a filha dela. E eu não os desampararei. Aleluia! O Senhor não te desamparará. Ontem eu recebi um bolo de um padeiro. Eu fui pregar na outra igreja em Santo André.
e ali tinha um dizer, eles estavam quase quebrados e Deus deu uma estratégia divina para eles através de uma revelação em uma das lives. Eu fico maravilhado quando Deus fala, porque quando Deus fala, Ele confirma. Quando não é Deus, nada acontece, mas quando é Deus, as coisas acontecem. Amém? Deus é fiel, Deus é poderoso. E nós vamos orar agora, e se eu fosse você, eu não perderia hoje, às 9 horas da manhã, o nosso culto de ceia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você vai ver. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, gratidão, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Libera, Senhor, do Teu sobrenatural, traga das Tuas respostas sobre a nossa vida. E libera milagres, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Cada pessoa que está orando, cada pessoa que está crendo, cada pessoa que está sendo visitada por Ti. No nome de Jesus eu oro para que milagres aconteçam. Eu oro, Senhor, para que milagres sejam liberados, milagres de toda sorte, milagres de toda forma. Senhor, no nome de Jesus, que as barreiras caiam por terra, que as amarras sejam desfeitas e que venha um tempo de grande cumprimento. Um tempo, Senhor, na vida dessa pessoa, onde ela viverá com intensidade as promessas do Senhor. E nada, absolutamente nada, impedirá o agir do Espírito na vida dela. Eu oro para que o Senhor afaste do caminho dela o que não é do Senhor. Afasta do caminho dela e que venha tempos onde tudo que está oculto venha a ser revelado. Senhor, revela a intenção das pessoas. Revela, Senhor, o que está de fato dentro do coração de cada pessoa. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que oprime pessoas, tudo aquilo que mantém pessoas em cativeiros espirituais, que agora esses cativeiros sejam quebrados. Eu oro para que haja o livramento do Senhor, eu oro para que essa pessoa seja livre, eu oro para que a mão do Senhor seja sobre ela. Oro também por essa pessoa que está com problemas na tireoide, problemas na faringe, na laringe, nas cordas vocais. Eu oro e libero uma palavra, cura total e completa, no nome de Jesus. Senhor, prospera teus filhos e mostra a eles o teu caminho, no nome de Jesus. Eu profetizo vitória, vitória em todos os níveis. Agora, toque-os, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois 18 horas, encerramento desse propósito. Deus abençoe.